Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências Biológicas e hoje nós vamos estudar um dos representantes do grupo protista, que são os protozoários. Vou utilizar para esta aula o conteúdo multimídia do portal Característica dos Protozoários, onde, através de imagens, vídeos e animações, vamos conhecer as características gerais, o modo de locomoção, reprodução e nutrição destes seres. O reino protista é formado por protozoários e algas. Enquanto os protozoários são heterótrofos, as algas são autótrofas. Enquanto os protozoários são parasitas ou de vida livre, as algas são todas de vida livre. Para relembrar, o termo heterótrofo quer dizer que não produz o próprio alimento e precisa se alimentar de outros seres. E o termo autótrofo quer dizer ser que produz o seu próprio alimento, principalmente através da fotossíntese. Então, todos os protozoários são heterótrofos e todas as algas são autótrofas. Vamos estudar agora o primeiro grupo de protozoários, que são os sarcodíneos. Temos aqui a representação de uma ameba, que é o principal representante dos sarcodíneos. Vejam algumas características celulares da ameba, como por exemplo, a presença do núcleo, responsável pela reprodução, um vacúolo contrátil que serve para eliminar o excesso de água da célula, os pseudópodes que servem para locomoção e alimentação, que caracterizam esse grupo, o vacúolo digestório utilizado na digestão. Quanto aos pseudópodes, eles são a principal característica deste grupo e serve para a locomoção destas células. Veja no vídeo a formação dos pseudópodes, ou seja, falsos pés, através da expansão do citoplasma. Então vejam, o citoplasma se expande e os pseudópodes vão se formando e a ameba vai se locomovendo. Reprodução. As amebas se reproduzem por reprodução assexuada por divisão binária, onde uma ameba divide o seu núcleo e forma duas idênticas a ela. Nutrição. Também pelos pseudópodes, as amebas englobam partículas alimentares que vão ser digeridas no vacúolo digestório e eliminadas no processo chamado de exocitose para o exterior. Aqui podemos observar um vídeo da locomoção real de uma ameba no ambiente em que ela se encontra. Então vejam as projeções do citoplasma e a movimentação e formação de pseudópodes. O segundo grupo é o grupo dos mastigóforos, também conhecidos como flagelados, pois se reproduzem com o auxílio de um flagelo, de uma cauda. São todos heterótrofos, como todos os protozoários, e alguns exemplos são o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Veja aqui a locomoção e o batimento dos flagelos. Um outro bastante característica é a giardia, causadora da giardíase. Vejam aqui o batimento dos flagelos da giardia. A reprodução também é por divisão binária, como mostra essa animação em que o núcleo se divide, a célula se divide e formam-se duas células idênticas. Aqui um vídeo real do batimento de flagelos dos mastigóforos. O terceiro grupo é o grupo dos ciliados, como o próprio nome diz, se locomovem por cílios. Vejam aqui a representação de um paramécium e aqui a presença dos cílios em volta de todo o corpo, os vacúolos pulsáteis, que são responsáveis pela eliminação do acúmulo de água, e uma característica importante é a presença do macronúcleo e micronúcleo, que vão participar da reprodução por conjugação dos paramécios. Alguns outros exemplos de ciliados são o Didinium, vejam o batimento dos cílios, e a Vorticella, vejam
a característica das células desses protozoários, como é interessante. Os paramécios possuem duas formas de reprodução, uma por divisão binária assexuada, uma outra forma de reprodução é por conjugação, onde através das divisões dos micronúcleos, a troca desses micronúcleos entre dois paramécios, causando uma variabilidade genética maior, sendo um diferencial dentro do grupo dos protozoários. O vacúolo pulsátil, que serve para expulsar o excesso de água, veja essa animação, também é bastante útil nessas células. E aqui um vídeo real da locomoção dos paramécios com o batimento de seus cílios. E por fim, o último grupo chamado de esporozoários, que não possuem sistema locomotor, como nos outros grupos, e se locomovem simplesmente por deslizamento, e são parasitas intracelulares na grande maioria. O esporozoário mais comum é o Plasmodium, causador da malária. Vejam então nessa animação a locomoção por deslizamento dos esporozoários. Aqui também um vídeo real do deslizamento, vejam, bem lento, de um esporozoário. Na reprodução, temos aqui a esquizogonia, que ocorre em plasmódios, onde eles penetram dentro das hemácias dos glóbulos vermelhos, formam vários núcleos em seu interior e, com isso, rompem a célula e formam-se novos plasmódios. E um outro tipo de reprodução assexuada é a esporogonia, onde há divisão das células por divisão binária, que também rompem a célula hospedeira, liberando os esporozoários. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula sobre protozoários. E qualquer dúvida tiramos no chat ou por e-mail, e até lá.